Hoje não deu para o Flu. Eu quero primeiro elogiar e enaltecer a campanha do Fluminense, fundamentalmente nos jogos contra Borussia, Inter e Al Hilal, o riquíssimo Al Hilal. A campanha é muito positiva, o melhor brasileiro da competição, chegando entre os 4 melhores, o único não europeu, então tudo isso acho que é motivo de alegria e de comemoração para o torcedor. Com relação ao jogo de hoje, eu fiz até um pré-jogo aqui, e algumas pessoas, evidentemente mais apaixonadas, mais radicais, né, me criticaram o que é do jogo, né, que quando os europeus ricos, né, não qualquer europeu, os europeus ricos, como é o caso do Chelsea, o Chelsea não está na primeira prateleira, ele ganha a Conference League, que é como se fosse, a terceira divisão do futebol europeu, né, então Liga dos Campeões, Europa League e Conference League, mas ficou em quarto no campeonato inglês, enfim. Já foi campeão do mundo e tem um investimento absurdo, eh, e inclusive para essa temporada também. Mas quando os ricos europeus, eles estão afim, eles estão na pegada, eles estão compenetrados, e acho que o Chelsea, a partir do mata-mata, teve esse espírito, fica difícil para o não europeu. Fica difícil para o não é para o Fluminense, para o não europeu, fica difícil. "Ah, Lê, mas você está falando que às vezes na primeira fase a competição não engrenou ainda, os caras ainda não estão na pegada, o caráter não é eliminatório, né, então o Chelsea teve dificuldade por causa da parada nas oitavas contra o Benfica, mas depois na prorrogação fez 4-1, contra o Palmeiras foi merecedor e hoje foi merecedor, né, então quando existe esse tipo de encontro, o europeu tem que jogar abaixo do seu limite, não pode jogar bem, essa aqui é a verdade, e o não europeu tem que arrebentar, que foi basicamente o que fizeram algumas equipes, se aproveitaram, de um momento de falta de concentração, de foco dos não europeus, e a gente teve alguns resultados que não eram o esperado, né. Mas hoje não, hoje o Chelsea jogou a Vera, jogou a fim mais uma vez, e o Fluminense teve muita dificuldade. Eu acho que o exemplo mais claro, que ficou evidente, que jogou na nossa cara para quem ainda duvidava a diferença, foi os lances envolvendo o João Pedro e o Everaldo, né. Porque o Everaldo tem um contra-ataque no 1 contra 1 à sua disposição, até consegue finalizar, né, mas sem muita dificuldade para o Sanches. E na sequência ali, quase que no mesmo lance, acontece com o João Pedro, que arrebenta o Fábio, né, aliás o João Pedro que estava no ai, olha como a gente leva aqui, né. Estava no Brighton, o Brighton meio de tabela no campeonato inglês, estava de férias, foi contratado, porque o Chelsea tem esse dinheiro mesmo, tem essa bala, estava de férias, foi contratado e jogou muito contra o Palmeiras e arrebentou contra o Fluminense, jogador revelado em Xerém, né, por curiosidade. Mas enfim, eu acho que o Fluminense hoje fez o que ele podia fazer com alguns jogadores evidentemente um pouco abaixo, mas não chega a ser uma novidade, né. O Thiago Santos é muito esforçado, muito voluntarioso, mas tecnicamente tem as suas limitações, assim como o Guga também, né, também tem ali as suas dificuldades, o meio-campo que hoje não funcionou tão bem, até pela ausência do Martinelli, as jogadas individuais tiveram mais dificuldade de encaixar, né, do Arias, depois do Keno, até o Soteldo que entrou no finalzinho. Então, a coisa não, sabe, não foi. O Fluminense não é culpado da derrota hoje, o culpado da derrota do Fluminense é o Chelsea, que é melhor time e jogou melhor e tem melhores jogadores e tá tudo bem, nem assim, nenhuma novidade com relação a isso. De novo, vou parabenizar o Fluminense pela campanha, pelo desempenho, o melhor brasileiro nesse primeiro campeonato mundial nesse formato. Uma coisa que pegou um pouco mais para mim, além, assim, que não iam aparecer muitas oportunidades, né, evidentemente, como aquela do Hércules, que o Cucurella não gosto do Cucurella, hein, para mim é um chorinho que deu certo, folgado, marrento, mas ele é bom jogador. Aquela do Hércules aos 25 minutos que o Cucurella tirou ali em cima da linha, né, essa do Everaldo que a gente já citou, teve o lance do pênalti, os comentaristas de arbitragem acharam que não foi, mas quando você tem um jogo nesse nível, além de torcer para o adversário não jogar tudo, você tem que aproveitar as oportunidades e evidentemente o Fluminense não aproveitou, também porque os jogadores têm as suas limitações, têm as suas claras limitações. O que me chamou a atenção, eu estava falando, que o Fluminense em alguns momentos quis brigar com a pressão
tentando tocar a bola. E na maioria das vezes, isso aconteceu no começo do jogo, depois aconteceu, no segundo tempo, com mais ênfase, perdendo a bola, né, perdendo a bola. E assim, é difícil, porque a marcação do Chelsea é muito rápida, com muito vigor, muito encaixada, e aí em vários momentos eles conseguiu fazer essa roubada de bola e criar dificuldades, né, para o Fluminense, para o Fábio. Então, o Renato já explicou sobre isso, né, ele quer que toque a bola, quer ficar com a bola na medida do possível. Se não dá, joga essa bola no cano, joga a bola no Everaldo, briga pela segunda bola, vamos ver se o centroavante consegue fazer esse pivô, mas várias vezes o Fluminense insistiu nessa saída e a coisa não fluiu. O Fluminense tem ainda 3 competições, né, tem 3 competições, a gente tem que observar para todos os clubes, o que vai acontecer nessa janela de transferência. Alguns jogadores chamaram demais a atenção, o Ignacio é um, o Arias é um monstro, o Martinelli foi muito bem, então vamos ver como as equipes vão assediar ou não o tricolor. Quem o Fluminense pode trazer com esse dinheiro que ganhou no mundial, que foi um dinheirão, completamente merecido, mas o Fluminense tem as suas possibilidades. Levar as 3 competições no mesmo nível, com a mesma entrega é muito difícil, mas vamos ver quais serão as prioridades do Flu e o que vai acontecer na janela de transferência para o bem e para o mal. Mas quero de novo parabenizar o Fluminense, vou repetir aqui, não foi o Fluminense que perdeu o jogo não, foi o Chelsea que ganhou. Campanha incrível, hoje com um pouco de dificuldade técnica pela limitação e pela diferença dos jogadores, e também de algumas, insistências ali na parte tática que acabaram não dando certo. Mas parabéns ao torcedor do Fluminense, parabéns acho que de modo geral, depois a gente vai fazer um vídeo falando disso, ao torcedor brasileiro, porque eu acho que tem bons momentos para ser comemorado nesse campeonato mundial.